Olá, amigos. Eu sou o professor Dr. Ademir Rodrigues e estou aqui em nome da Uniliar, Universidade Livre Dr. Ademir Rodrigues, Centro de Excelência e Alta Performance Clínica e Educacional sobre bem-estar, saúde de vida. A missão da Uniliar é promover o ser humano, a sua melhora, a sua evolução de dentro para fora. É a única clínica escola que faz ao mesmo tempo saúde, qualidade de vida, bem-estar, combinado em um estilo de vida 100% saudável. E quando eu falo isso, que é a única, porque todas as outras, as faculdades ensinam conhecimentos. As clínicas atendem as terapêuticas. Nós juntamos os dois. E qual é o nosso diferencial? O nosso diferencial é que nós organizamos você, clínica e educacionalmente falando, primeiro de dentro, ensinando autoconhecimento, autogestão da sua mente, da sua comunicação, da sua fisiologia e da sua energia, para que, estando isso auto-organizado, você tenha poder para que a partir daí você possa avançar na jornada da vida e aí sim, estando preparado internamente, você vai fazer com que, a partir daí, o lado externo seu seja mais fácil você seguir adiante nessa jornada. Então, primeiro, auto-organização interna, saúde, qualidade de vida e segurança pessoal. Segundo passo, auto-organização externa, segurança interna e segurança externa. Esse é o princípio básico deste sistema. Ponto E, ponto D, equilíbrio. Mas hoje eu vou falar para você sobre o ponto E antiviral. Isso, antiviral. O que é um ponto E antiviral? Ah, é só para vírus? Não. Imagine que você tem um computador, um celular, como este que eu estou gravando aqui o vídeo, e que de repente você abre lá, tá lá, começa a desorganizar tudo. Esse é um vírus. Que alguma coisa que você abriu estava contaminada e contaminou os seus programas. E o vírus ataca determinados órgãos. Às vezes é um programa, mas às vezes é uma placa. E quando ataca a placa mãe, aí paralisa tudo. Então o vírus fica indo de galho em galho, cada vez que você abre ele vai se movimentando até que ele chega ao alvo dele e causa pane. O vírus dentro de nós é a mesma coisa. Ele entra e aí não tem como, ele vai entrar. Às vezes você não blinda a entrada dele, às vezes ele entra. Aqui eu quero fazer um adendo só para você compreender o seguinte. Você sabe que aquelas pessoas que vivem no risco da rua, aqueles moradores de rua, aqueles catadores de lixo, de lixão, por que a maioria deles você dificilmente vê gripado? Porque eles, ao ficarem expostos ao ambiente, eles adquirem uma gripe e cria imunidade àquilo lá. Então ele come comida estragada, o estômago dele não dá diarreia, não dá intoxicação alimentar. Como diz um amigo meu, intoxicação alimentar é para gente refinada, não é para o cara que come na rua. Então eu quero que você aprenda o seguinte: você está dentro de casa, não está? Você está se protegendo? Está se protegendo. Mas o vírus está por aí. Você acha que ele vai embora? Ele vai ficar por aí. Amanhã você vai voltar a sair de novo. Se você sair, adquirir o vírus, e você estiver bem fortalecido, ele vai vir, você vai lidar com ele, ele vai embora. E deixa em você a marca do sistema imunológico de criar imunidade contra esse vírus. Os vírus da gripe vão e voltam, você sempre está pegando,
Sabe por quê? Porque eles têm mutações. Isso, eles têm mutações. Eles, de uma hora para outra, eles se reforçam através de um medicamento, de um ambiente, de alguma coisa, eles voltam mutantes. Então você vai pegar de novo. Às vezes a vacina ajuda para uns e não para outros. Tá? A vacina é importante e todos que aceitarem devem tomar. Então o sistema imunológico, ele se prepara, ele é o nosso guardião. É a nossa identidade interna, é o sistema imunológico. Então, esse sistema imunológico, como eu disse para você, tem os glândulos, aqui, tem nasal, tem axilares, inguinais, tem o baço, tem o apêndice. O pessoal faz cirurgia de apêndice, tira como se fosse qualquer coisa. E tem o timo, que é onde há o sistema imunológico adaptativo. O adaptativo é aquele onde as células são produzidas. Ele se adaptou, ele já teve os problemas, lidou, então ele adaptou e as células são produzidas ali. E quando nós somos invadidos, libera as células T, que são macrófagas, que vão lá e pegam o vírus e detona o vírus. Tá. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque adianta eu ficar falando aqui de antiviral e tal, quando o computador tem os antivírus, não tem? Então você vai lá no programa, baixa o antivírus e liga, paf, apertou o Enter. O antivírus começa o quê? Vasculhar. Ele faz a patrulhamento, que é o que o sistema imunológico faz. Ele patrulha você por dentro. Ele vai pela corrente sanguínea. Ele vai buscando, ele vai buscando, ele vai buscando, ele vai buscando. Tem vários tipos. Encontrou, ele pega, fagocita, some com aquilo e vai limpando, e vai limpando, e vai limpando. Esse é o papel do sistema imunológico. Então agora, você sabe que quando eu falar antiviral, você tem o sistema imunológico aí dentro teu. Eu quero falar para você o que se parece sistema imunológico, para você entender. Sabe uma medusa? Mais ou menos aquele peixe que anda assim, fazendo esses movimentos aqui. Imagine que você tem na sua corrente sanguínea aí circulando várias medusas. E ela está buscando ali. Imagine que no sangue tem os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos andando ali. E no meio desses glóbulos tem os glóbulos ruins, que é aquele mais escuro. É um sangue quase pretejado, quase aquele sangue pisado. E ele está naquele meio ali. O que esse macrófago faz? Essa medusa faz? Ela vai. A hora que ela encontrar, ela está passeando no meio dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos, e daquele vírus que está ali disfarçado no meio do glóbulo ali, mas ele está meio apretejado, é o que identifica. Aí ele vai, pegou e fagocita, englubiu, e vai buscando aquilo, e passa pelo seu sistema inteiro, vai nos órgãos, vai numa série de coisas. Então ele faz o patrulhamento. Então esse é o antivírus. Passei o antivírus. Imagine você fazer isso. Eu só não vou orientar você para fazer isso na sua casa, porque para você passar o antivírus desse jeito no componente sanguíneo, tem várias etapas. Tem etapa de abaixar as ondas cerebrais, acalmar, relaxar. Tem etapa de você focar, visualizar. Tem etapa de você concentrar, acalmar. E tem etapa de você controlar e começar a fazer a coisa andar. É um processo. Talvez eu faça um vídeo diferente com uma pessoa para mostrar para você até melhor em algum momento, tá? Vou fazer isso, tem a minha promessa. Então, agora como que é o sistema imunológico de acordo com a idade? Então, a gestante, o sistema imunológico dela que defende o feto, o bebê em gestação. O bebê nasce, ele só tem o coração dele. Depois de 3 meses vem o cérebro, e aí os órgãos vão começar, as células tronco vão começar a formar os órgãos. Então o sistema imunológico é muito enfraquecido. Então tem que proteger
essas crianças até mais ou menos uns 3, 4 anos de idade, quando já começa a ter um sistema imunológico, mais ou menos. Aí, decorrer da idade, as ações que deprimem o sistema imunológico, que é estresse, excesso de carboidrato, poluição sonora, poluição eletromagnética, poluição tóxica, que está no ar, eletromagnética de celular, de redes, de antenas de televisão, principalmente a 5G, que é terrível para o nosso cérebro. Então, vai surgindo. E a própria alimentação nossa, e vai nos enfraquecendo. E o timo, que é esse órgão que fica aqui, que é um dos produtores das células T, os macrófagos, a medusa que come os vírus do mal, é o antiviral principal, o timo vai encolhendo. Ele é desse tamanho, ele vai encolhendo com a idade, até que acima de, às vezes 40, 50, 60 ou mais, depende as atividades, o cuidado, que o estilo de vida que esse indivíduo viveu, ele vai atrofiar. E atrofiando, ele já não produz tanto macrófago. E se produz, não produz macrófagos tão ágeis para fazer isso. Então o corpo começa a ficar exposto. Por isso que consideram idoso com doença crônica grupo de risco. Porque ele tem uma doença crônica. Doença crônica significa o quê? Agora vai uma informação importante mais ainda. Doença crônica significa que o corpo, o sistema imunológico está desorganizado. Tem coisa ali que desorganizou. O vírus entrou e desorganizou tudo. O programa está funcionando indevidamente, incorretamente. Por que isso? Porque, veja bem, as pessoas que têm doenças imunológicas, quais seriam? Lúpus, doenças asmáticas, doenças reumáticas, diabetes é considerado uma doença imunológica, a própria hipertensão avançada também é considerada. Acontece que essas pessoas, para controlarem a dor, o desconforto, a inflamação, tomam imunopressores. Isso. Imunopressores. Ou melhor, imunossupressores. Isso. Suprime a imunidade. Isso daí. Um corticoide, por exemplo. O corticoide, se você tomar o corticoide durante 3 semanas, ele deprime o sistema imunológico, zera as células T, mais ou menos por 2 a 4 meses. Então, esses remédios imunossupressores suprimem as células do sistema imunitário. Você fica mais sujeito ainda a uma infecção. E quando você toma antibiótico junto, ele detona as células da nossa microbiota intestinal, que é a base para a formação das células que vão depois lá para o timo para formarem as células T. Mata na origem. Então, o remédio é muito perigoso. Por quê? É por isso que as pessoas idosas são consideradas grupos de risco e mais susceptíveis a uma doença invasora. Por quê? Porque não tem mecanismo de defesa. Eu tenho mecanismo de defesa. Por quê? Porque eu sigo um estilo de vida pautável para desenvolver isso. Eu sei como desenvolver isso. Eu conheço o meu sistema imunitário, conheço o meu sistema neurológico, conheço o meu sistema endócrino e conheço o meu sistema cardiovascular. Então, o meu estilo de vida, eu sei que eu estou imune, mas às vezes o vírus pode entrar. Pode entrar. E os primeiros sintomas que eu tiver, eu já passo o antivírus, que é esse que eu vou gravar um outro vídeo para vocês. Eu passo o outro vírus e elimino na hora. Você pode estar com febre, você pode estar com coriza, secreção, nariz pingando, você pode estar com garganta inflamada. Se você aplicar o ponto E antiviral 100% de saúde, você vai eliminar
em aproximadamente 1 hora, que tem o efeito neurológico. O neurológico vai fazer o efeito endócrino, que vai fazer o efeito imunológico, vai fazer o efeito cardiovascular para distribuir para que todos os órgãos recebam as informações. Eu não vou só cuidar do sistema imunológico. O sistema cardiovascular meu é que vai distribuir aquilo que o cérebro, o sistema hormonal, criou de neurotransmissores, de neuroelementos, de neurohormônios, para promover a cura, para desativar aqueles elementos. Então, esse é o fator idade. Então, o nosso objetivo de hoje era exatamente mostrar como que esse sistema age e como que você pode fortalecê-lo. Primeiro, um ambiente mental alegre, feliz, de confiança e de autoestima. Você se amar, você se admirar, você viver alegre. Tem os problemas, mas deixa o problema fora de você. Os problemas, passa na tela de um cinema na tua frente a 20 metros de distância, joga lá os problemas todos. Problema sem dinheiro no coronavírus e tal. Joga lá você sem dinheiro, vai mandando para longe. Agora cria o filme que você quer. Você com dinheiro, coronavírus indo embora, você se recuperando alegre, feliz, saudável, e passa o filme bem pertinho de você. E passa o filme dentro de você. Isso é passar também um programa antiviral, ou seja, programando o teu sistema para futuros eventos, ok? Então, essa era a mensagem de hoje. Eu quero que você saiba que o ponto E não faz milagre, mas o ponto E é uma técnica que trabalha com a mente subconsciente, não nesse blá 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 da mente consciente. Ao praticar tudo isso, quando você vem e passa por uma consultoria, uma mentoria ponto E, nós levamos você a acessar a tua mente subconsciente. Desliga essa mente crítica que é a consciente, a mente que todo mundo sabe de tudo. Você pega um viciado e fala, eu paro a hora que eu quiser, mas nunca para. Você pega um obeso e fala, eu emagreço a hora que eu quiser, mas nunca emagrece. Por quê? Porque está no chip. E você não consegue entrar no chip com essa mente consciente ligada. Tem que desligar, ir para um estado de relaxamento em que as suas ondas cerebrais, aquelas ondas que o eletroencefalograma mede, que você vê lá aquele risquinho, tem que ir aqui, ó, bem assim, ó, tum, 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 tum. Chegou nelas, entra e passa o programa ponto E antiviral. Chama reprogramação do sistema imunológico para aquela situação, ok? Um abraço a todos, muito obrigado e convido você para procurar em nossas mídias, nosso site, em nosso Instagram, em nosso Facebook, no Twitter e no YouTube, os novos produtos que estão sendo lançados, as consultorias e mentorias e um curso sobre como criar um sistema antiviral de prontidão para várias coisas aí dentro de você. Um abraço e até breve.